A paz do Senhor, povo abençoado de Juara, região, Mato Grosso e todos os nossos internautas do Brasil, que nesta terça-feira linda e abençoada por Deus, grande feriadão, está aí em sintonia conosco através dessa live em sua casa, no seu lar, juntamente com a sua família. Estaremos dando abertura agora aqui a nossa festa da palavra, aquilo que seria para nós aqui nos dias comuns, normais, nos trabalhos normais da igreja, aquele culto de ensino da palavra de Deus, que toda a atenção estava exatamente na exposição, explicitação, explicação, aplicação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, hoje um culto diferenciado, mas tão abençoado quanto os demais que já temos feito aqui. Quero agradecer o carinho, a atenção, a participação de todos vocês, esse povo lindo e abençoado por Deus, que tem feito desses momentos um momento da adoração a Deus, de transmissão dos nossos sentimentos, a canalização de todas as nossas emoções a Deus em uma profunda adoração ao seu santo nome. Amém? Portanto, nessa hora, nesse momento, quero convidar vocês a se colocarem de pé. Quem puder, você que está no seu lar, sentado na sua casa, na sala de sua casa, no sofá, queira se colocar de pé. Vamos dirigir a Deus uma oração, pedir que o Espírito Santo de Deus, que iminentemente está comigo aqui, está contigo aqui, aí, tá certo? Ele trabalhe profundamente em nossa alma, e que esses momentos não sejam apenas um momento qualquer, um momento de descontração, igual a gente faz aí quando estamos rolando o Facebook, procurando algum vídeo e assim, coisas semelhantes, mas que seja um momento diferente, que seja um momento onde o Espírito Santo de Deus transforme o ambiente onde nós estamos. Use as palavras aqui para trazer edificação, comoção aos nossos corações. Eu tenho certeza que podemos fazer um culto de louvor a Deus e uma adoração perfeita a Deus, aonde quer que nós estejamos. Portanto, se desligue de todas as atividades que você tiver de fazer. Vamos aqui estar aproximadamente 1h10, 1h20 de live aqui, mas eu gostaria que você navegasse neste momento em uma adoração profunda, se doasse em cima do altar que é Cristo Jesus, a uma adoração perfeita ao santo nome de nosso Deus. Amém? Vamos fazer isto? Oremos nessa hora. Pai Santo, Deus Eterno, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, com a mesma devoção, estamos aqui, Senhor, com a nossa alma aberta, com o coração aberto, estamos aqui, Senhor Jesus, olha, Pai, motivado pelo Teu Espírito Santo, guiado por Ele e orientado por Ele, para prestar a Ti as nossas adorações. Estamos trazendo aqui, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser, a integridade de nosso ser, para tributar a Ti, Senhor, essa adoração. Eu aqui na igreja, juntamente com essa equipe, mas do outro lado, Senhor Jesus, dessa transmissão, Pai querido, existem centenas e centenas de pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando, e que também, Senhor, estará Te adorando, e prestando a Ti um culto de adoração e de louvor. Queremos pedir que a Tua graça nos envolva, queremos pedir que a Tua palavra nos convença e nos converta, Pai. Queremos pedir, Senhor, a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, que transforma as simples coisas em grandes significados para as nossas vidas espirituais, que transforma, Senhor, essa live, que transforma, Pai, essa apresentação. Senhor Deus, se houver algumas pessoas que estão sofrendo em detrimento, Senhor, a enfermidades, olha Deus, que sejam alcançadas pelas Tuas mãos, e assim como a realização salvadora da cruz do Calvário também seja sanadora para essas vidas, e curam-as, Senhor, para a glória de Teu santo nome, Senhor, para a alegria de Teus filhos, Senhor Deus, e para a glorificação, Senhor, da Tua palavra. Deus querido, Pai eterno, és o que nós pedimos. Orienta-nos, nos dê, Senhor Jesus, dessa interação, da transmissão desta palavra. Senhor, és o que nós pedimos, ó Deus, e o fazemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.
Muito bem, pessoal, a nossa equipe hoje aqui está composta aqui do presbítero Moerinaldo, é o nosso coordenador aqui do Facebook e também está trabalhando aqui na montagem e na filmagem aqui dessa nossa live. Ali nos estúdios de som está o Mateus também, né? O cooperador Mateus, e também está com a gente o Alifer, né? Que sempre esteve com a gente só tem que agradecer. E hoje o nosso convidados para adorar o santo nome do Senhor através do louvor aqui, representando aqui a parte musical, né, da nossa apresentação, o jovem David, que também vai estar aqui tendo essa participação, louvando ao santo nome do Senhor. Portanto, fique conosco, vamos passar aqui 1h20, 1h10 de grande aventura, eu daqui, você dali, e junto nós fazendo esse feedback lindo, bonito, e tenho certeza que o Senhor Deus há de trabalhar em nossos corações, amém? Quero convidar aqui o presbítero Moerinaldo, nosso cantor mor aqui dos hinos da harpa cristã, e logo em seguida eu volto aqui para ler a palavra de Deus, e logo em seguida o David vai estar louvando ao santo nome do Senhor. Prepara o seu coração aí na sua casa, abre bem, tá certo? Geralmente quando a gente vai cantar, né, Moerinaldo, a gente faz aquela técnica vocal, prepara bem a garganta, trabalha aquecendo, né, a garganta, mas aqui, querido, não é a questão de diafragma, aqui é questão de coração. Para louvar a Deus a gente precisa massagear o nosso coração, prepará-lo, desligar um pouco dessas turbilhões de visões que a gente tem, esses ruídos que o mundo nos traz, tá certo? E adentrarmos, mergulharmos aí na profundidade da palavra de Deus, tá certo? É o meu convite, a adoração deve ser feita dessa maneira. Eu quero avisar a todos os nossos queridos irmãos aqui de Juara, que os nossos operadores aqui, estão aqui presentes para auxiliar os irmãos naquilo que for preciso. Está aqui o nosso irmão Reinaldo, tá certo? Está aqui na igreja também hoje aqui o nosso secretário Valdemar, então está aqui a serviço de vocês. Se houver algumas necessidades, tiver alguma coisa a procurá-los, poderão encontrá-los aqui na igreja. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Moerinaldo, com toda liberdade. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, e mais uma vez estamos aqui, adentrando o lar de vocês, para nós juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor, e anunciar a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que nesse momento estão compartilhando conosco, para juntos ouvirmos a palavra de Deus, a qual vai ser transmitida nesta noite, o hino de número 10. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono és o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merecem o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito meu louvor,
o seu dom. Por tua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó remido, o seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó remido, o seu sangue limpa o pecador. Aleluia, glória a Deus. Eu te louvo, aleluia. Devolvo a palavra ao pastor Silvio. Muito bem, meus irmãos, a todos vocês que estão em sua residência, por favor, se puder ter um exemplar da Bíblia Sagrada, poderosa, inerrante, infalível, Palavra de Deus, a revelação especial de Deus a todos os seres humanos, a todos nós, abram na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Eu quero ler capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. Amém? 2 Coríntios 11, de 1 a 4. Assim nos diz a poderosa palavra de Deus: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Amém? Estaremos orando. Senhor Deus, eterno Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos encaminhe, Senhor Jesus, nos abençoando nesta live, nos abençoando neste culto que estamos fazendo, realizando, para que consigamos, Senhor, alcançar os objetivos propostos, Senhor, aos nossos corações, assim como, Senhor, a intenção do Teu Espírito Santo com tudo isso que estamos fazendo. Pai, ajuda, abençoa, estimule a todos quantos estão conosco até agora, Senhor, outros que estarão entrando e outros, ó Pai, que estarão revendo esta live posteriormente, Senhor, não exatamente agora, mas, Pai querido, serão, Senhor Jesus, ouvinte posterior dessa gravação. Senhor, quero pedir que de uma maneira ou de outra, o Teu Espírito que trabalha mediante a Tua palavra, também o faça, Senhor, nesses corações. Pai querido, me coloco à Tua disposição como instrumento. Toda honra, todo louvor e toda glória seja tributado a Ti, que sempre faz e que realiza, Senhor. A Ti devemos todos os nossos sentimentos e a Ti toda a nossa adoração, Pai. Assim o fazemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Irmão David estará louvando ao santo nome do Senhor aqui, e logo em seguida estarei retornando aqui para a meditação da palavra de Deus nessa noite. Irmão David, com toda a liberdade. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos que estão assistindo essa live com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos adorar a Deus esta noite. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de vê-lo teu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era teu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, aleluia. Louvado seja teu nome, ó Pai. Aleluia. Aleluia. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha de Deus, né, irmãos? Irmãos, eu quero nesta noite aqui trabalhar em cima desse texto que nós lemos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,
O verso 3 propriamente dito, eu quero fazer toda a nossa exposição aqui, dentro desse texto, e assim nos diz o texto: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e assim a parte da simplicidade que há em Cristo. Quero falar hoje sobre o perigo do engano satânico, ou o perigo do engano de Satanás. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é fragmento de um contexto histórico que eu preciso expor a todos vocês. A igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo grande e eminente apóstolo Paulo, quando, por ocasião de sua segunda viagem, ele passa na cidade de Atenas e, posteriormente, ele aporta na cidade de Coríntios, e vê ali aquela cidade portentosa, grande por sinal, uma das expressivas cidades do antigo mundo. E Paulo, ele permanece entre os coríntios por aproximadamente 1 ano e meio. Não era uma coisa assim tão natural, visto que Paulo teve cidade que passou 2 semanas e fundou uma igreja com 2 semanas. A gente pode relembrar aqui a igreja de Tessalônica, que durante 2 semanas ou 3 semanas que Paulo passou lá, deixou uma igreja fundada. Muito pelo contrário, Paulo estivera agora com o povo de Corinto aproximadamente 1 ano e meio, 18 meses, constatado no livro de Atos dos Apóstolos, ensinando o evangelho, formando a igreja, estabelecendo ali uma igreja bastante sólida. E ele, posteriormente, ele vai para a entrada da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Foi de lá que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, e posteriormente a gente vai ver que lá nos termos de Macedônia, não pouco depois desses dias, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. O que estimulou Paulo a escrever a carta aos Coríntios? Primeiro, a condição histórica com que os coríntios viviam. A cidade de Coríntios era uma cidade onde tinha no seu centro ali o templo de Artemis, que era a deusa do amor licencioso, era conhecido pelos gregos como a Vênus, e havia ali práticas de prostituição, a chamada prostituição cultural. Aquilo fazia com que a cidade de Coríntios fosse visitada por turistas, os chamados turismos sexuais, porque as pessoas eram induzidas a esta prática, e portanto havia uma corrupção muito grande na cidade. A igreja tinha que viver a hostilidade dessa corrupção, ser diferente. E por sinal, a igreja de Corinto, depois da ausência do apóstolo Paulo, ela passou por vários transtornos. Entre eles, havia ali várias dissensões no meio da igreja, começou a ter preferências de líderes. Havia ali pessoas que se tornaram infiltrados na igreja e começou a ensinar certas heresias e a desconfigurar a ação do grande apóstolo Paulo na igreja de Corinto. A família de Cloa, ela envia ali uma comitiva para Paulo, escrevendo as principais questões que a igreja de Corinto estava vivendo. Paulo, lá na cidade de Éfeso, se preocupa muito com a igreja de Corinto, e tudo indica que ele envia a Timóteo para resolver os problemas, mas a ansiedade dele foi tão grande que antes mesmo que Timóteo chegasse, há de saber que a condução naquela época não era uma coisa assim tão fácil, não era uma viagem tão rápida igual nós temos nos nossos dias de hoje, era uma coisa assim bastante demorada. E portanto ele escreve uma carta à igreja de Corinto,
que nós conhecemos, a primeira carta. Mas tudo indica que, apesar da pessoa de Timóteo ali presente, e também com a chegada da carta que Paulo envia à igreja de Corinto, ainda havia ali muitos opositores à pessoa de Paulo, querendo dizer que Paulo não era apóstolo, tirando ali a oficialidade de seu apostolado e trazendo vários transtornos, porque se um líder ele é desacreditado, todos os seus ensinamentos também o é. Há uma relação muito grande com a seriedade do líder com aquilo que ele ensina. É bastante claro, a igreja de Corinto foi edificada nos ensinamentos que o apóstolo Paulo tinha trazido. Uma certa vez que Paulo era considerado agora uma pessoa fútil, isso trouxe uma certa preocupação muito grande pelo apóstolo Paulo. Foi aí, queridos, que tudo indica que, dada essa preocupação, Paulo, ele envia Tito agora, e junto com Tito uma carta severa, e nós não temos o conhecimento dessa carta severa, a Bíblia só menciona ela, há divergências teológicas entre o momento certo que Paulo envia essa carta, se é antes da primeira carta ou entre a primeira carta e a segunda carta. Nós temos mais uma carta severa, que o apóstolo Paulo escreve, que a igreja de Corinto se entristece, A gente vai ver essa tristeza falada aqui pelo apóstolo São Paulo no capítulo 7 dessa segunda carta que nós lemos, E junto com ele, Paulo tem tudo indica que Paulo tem uma pequena visita à igreja de Corinto. Ele vai lá rapidamente, mas não é bem recebido. Ele tem uma certa restrições, os opositores na igreja de Corinto estavam bastante fortes, e Paulo retorna novamente para os termos da Macedônia, deixando apenas Tito, ou enviando Tito, e aquela preocupação do grande e iminente apóstolo. Porém, quando ele chega aos termos da Macedônia, ele encontra com Tito já trazendo uma notícia boa, que a igreja já estava aceitando o seu apostolado, havia uma conversão bastante significativa com as doutrinas que o apóstolo Paulo estava fazendo. Algumas pessoas que eram opositoras ao apostolado do apóstolo Paulo, aos seus ensinamentos, tinham sido severamente censurados pela igreja de Corinto. E agora Paulo vai escrever a sua segunda carta, que é essa que nós temos aqui, uma carta de consolo, uma carta de consolação. Nessa carta ele aconselha a igreja a perdoar alguns irmãos que tinham sido dissidentes, e trouxe também alguns aconselhamentos. E entre esta carta, que é também chamada uma carta de consolo, eu acho que um alívio para o grande e iminente apóstolo Paulo concernente à igreja, e ele faz algumas colocações, dizendo nessa carta aqui: olha, povo, ainda que vocês me amando pouco, eu amo vocês bastante, tá certo? Ainda que amando muito, seja por vocês menos amado. Ele diz que o coração dele se dilatava pela igreja de Corintos. E Paulo, explicando aqui sobre o seu apostolado, explicando primeiro, para reafirmar aquilo que o povo já estava aceitando, o apostolado do apóstolo de Paulo. Também eles estavam lá, Paulo escreve para reafirmar isso daí, e ele coloca algumas razões de seus apostolados, e começa então a fazer ali algumas colocações entre essa posição. E uma coisa não chama atenção, ele dizendo: olha, Coríntios, vocês podem ter 1000 aios quer dizer condutores, ensinadores, mas todavia não terão muitos pais. Você só tem um pai, e eu sou o pai de vocês, Achei muito interessante esse contexto nessa carta também, que explica. Mas entre esta carta de consolo que Paulo traz para a igreja de Corintos, no capítulo 11 vem aqui a sua declaração. Ele está falando para a igreja de Corintos
as razões de seu apostolado. Ele está fazendo uma autodefesa de seu apostolado e disse: olha, eu estou me gloriando aqui, né? Eu quero que vocês me suportem a minha loucura. Ele estava falando: eu estou sendo um louco aqui agora, nesse momento. Uma questão circunstancial, não era uma prática de Paulo fazer uma autoglorificação de si mesmo, né? Não é algo muito cristão essa questão de elogiar a si mesmo, glorificar a si mesmo, muito pelo contrário. Mas aqui, dada a circunstância de sua defesa do seu apostolado, Paulo, ele diz: olha, eu quero que vocês me suportais um pouco mais na minha loucura de estar aqui me gloriando, né? Mas eu quero explicar para vocês tudo que eu sou, e começa a fazer algumas declarações. Mas o que me chama a atenção aqui, a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele chega aqui no verso 2, dizendo aqui: sabe por que eu estou me gloriando? É porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Irmãos, eu quero mencionar aqui as declarações do apóstolo Paulo. Primeiro, ele tinha um certo temor. O temor do apóstolo Paulo era baseado no seu zelo que ele tinha pela igreja. Pode ver que o apóstolo São Paulo, ele tinha um zelo de Deus. Esse zelo é a mesma expressão de ciúme, no sentido positivo da palavra, né? Ele está dizendo: esse zelo não é algo que eu criei de mim mesmo, não é algo que veio a existir pelos meus próprios caprichos pessoais, não, é algo que vem de Deus, que está em mim. Assim como o Espírito Santo de Deus é apresentado no Novo Testamento como tendo zelo pela igreja, tendo ciúme pela igreja, em um sentido positivo, o apóstolo Paulo aqui, ele também tinha zelo pela igreja, e ele cuidava da igreja, não para si, mas para Deus. É muito interessante isso daqui, porque Paulo não era como muitos que utiliza a igreja para uma autopromoção pessoal, Paulo não pastoreava a igreja com as finalidades pessoais de uma autobeneficência. Muito pelo contrário, Paulo cuidava da igreja pelo zelo do bem-estar espiritual de seus membros. Veja bem que ele diz: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Era o zelo pela igreja. Infelizmente, esse zelo tem sumido de muitas igrejas. Muitos pastores querem apenas números. Estamos vivendo em momentos aí que muitos líderes não estão preocupados com a conduta moral da igreja, com a vida espiritual de seus membros, como que está indo o comportamento da sua questão de santidade, pureza. O que vale é números, o que vale é quantidade. Paulo não estava preocupado com a quantidade de pessoas que estava tendo lá em Coríntios. Paulo não estava querendo fazer, querido, um chamamento para shows, para ajuntamentos de números e de pessoas. Paulo não se preocupava com isso. Paulo estava preocupado com a qualidade da igreja, da sua santidade, do seu teor moral. Isso era uma preocupação que pairava no coração do apóstolo Paulo, ao ponto dele não ter paz ali em Éfeso. E enquanto Tito não chegasse, ele expressa em outra passagem, que enquanto Tito não chegou trazendo aquela notícia de que a igreja de Corinto tinha apaziguado, ele não teve paz, não teve sossego, muito pelo contrário de muitos líderes religiosos que a gente vê hoje aí, que a pessoa vem para a igreja como está e fica como veio, sem mudança, sem transformação, e pouco importa para essas lideranças, desde quando essas pessoas permaneçam como frequentadores de seus cultos. Paulo não tinha essa preocupação. Ele realmente queria uma conversão genuína. Ele queria trabalhar para a igreja, não para ele, mas para Deus. Olha só o contexto que ele diz aqui: porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, para preparar vocês como uma virgem pura.
para o seu marido, a saber, Cristo Jesus. E aqui existe um pano de fundo histórico, porque na tradição judaica daquele tempo, os casamentos eram casamentos arranjados pelos pais. Muitos deles davam certo. Quando a moça ainda era criança, muitos pais já faziam acordos. Não, minha filha vai casar com seu filho. E havia então esse combinado, e a partir de então o pai da moça era responsável por cuidar da moça e zelar, né, desta moça até que ela pegasse idade, até o casamento. E não apenas até o casamento. Se a gente for rebuscar no Antigo Testamento, depois que os noivos no casamento eles firmavam esse compromisso, e na noite de núpcia tinha que haver a prova da virgindade desta moça. O sangue que ficava no lençol era a prova dessa virgindade. E a gente vai ver no Antigo Testamento que se um desses homens casasse com uma moça e posteriormente quisesse se eximir do casamento, dizendo que ela já não era mais pura, que ela já não era mais virgem, o pai teria que ter guardado os lençóis da primeira núpcia, provando ali com as marcas do sangue que a moça era virgem, que na realidade era pura, que nunca tinha conhecido outro homem. Era a prova que o pai tinha. Então o pai tinha que ter até o cuidado que depois da primeira noite de núpcia ele tinha que guardar aquela prova, que se alguém fosse no juízo, né, de Israel lá, dizendo que não queria mais ela porque ela não era pura, não era virgem, o pai teria prova. Não, está aqui, eu trouxe a prova que ele casou com ela, ela era virgem, ela era pura. O pai tinha preparado a moça para isso, e segundo a lei, aquele rapaz tinha que ser levado para fora junto com alguns homens, dar uma coça nele, uma surra bem dada, e ele teria que levar a mulher para casa, cuidar dela para o resto da vida dele, sem nunca se separar dela. Maravilha de Deus, né? Mas aqui Paulo reporta este cuidado que ele tinha de preparar a igreja como uma noiva pura e virgem para Cristo Jesus. Irmãos, quantos líderes preparando a igreja para eles mesmos? Quantas pessoas aí, queridos, que se arrogam de quantidade, de números, mas não cuida para Cristo, não zela para Cristo, porque não leva a igreja a fazer a vontade de Cristo, na conduta, nas normas, na santidade, na pureza. Infelizmente, prepara-se para eles mesmos. Veja bem que Paulo falou aqui: eu não estou preparando vocês para mim. Havia preferências ali na igreja de Corintos. Uns preferia Pedro, outros preferia Apolo, que nem apóstolo era, um pregador de primeira, né? Mas Paulo falou: eu não estou preocupado na minha popularidade, eu não estou preocupado se vocês na realidade estão comigo ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preparando vocês para ser pura virgem para Cristo Jesus, aleluia, para um relacionamento com Deus. Eu quero crer que todos nós, pastores, devemos nos preocupar com isso daí. Não é preparar a igreja, né, para ter maiores números, né? A gente tem que preparar a igreja de Cristo Jesus para Ele, e portanto a vontade dEle tem que ser preservada. Agora Paulo fala duas coisas aqui. Primeiro, pureza e virgindade, duas coisas ligadas, né? E aqui, querido, não podemos imaginar outra coisa a não ser sobre o elemento que hoje faz grande diferença entre igreja e igreja, aquilo que nós chamamos de santidade. E permita-me aqui explicar: a igreja tem que viver uma certa santidade, uma certa pureza, porque desde Gênesis até Apocalipse a gente vai ver uma separação entre aquilo que é sacro daquilo que é profano. Hoje estamos vivendo em época de grande mistura entre sacro e profano, que muita gente já não sabe mais diferenciar o que é do que não é. Infelizmente, parece que o termo santidade ficou prolixo,
ficou algo assim não mencionado entre muitos pregadores, não é temas de festa, mas é uma necessidade de se falar para a igreja, né? Veja bem que quando Paulo começou a pregar para os gentios, houve ali uma certa reunião em Atos dos Apóstolos, e naquele concílio eles falaram: olha, nós não vamos inquirir dos gentios outra coisa, né? Nada de lei, nada de legalismo, nada de prática das recomendações mosaicas para o povo gentil, porque estamos vivendo na graça. Mas vamos ensiná-los que eles evitem comer carne sacrificada, tá certo? E que se preserve da corrupção do mundo. Separa. Aí vem o conceito de santidade explicado pelo apóstolo Paulo. Não quero me adentrar muito nessa questão doutrinária sobre a santidade, porque seria algo que nos levaria tempo demasiado aqui, mas vale a pena ressaltar que dentre aquilo que nós chamamos de preservação da santidade, existe aqui a questão da santidade como o ato da preservação da salvação. Preservação da salvação, a santidade. Essa santidade a gente tem que olhar para ela de duas maneiras: a santidade, a santificação posicional, tá certo? Essa santificação posicional, ela provém de Deus. Deus torna o homem santo através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é o elemento purificador. Isso acontece na conversão da vida da pessoa. A pessoa aceita Cristo Jesus. Posicionalmente ele é santo perante Deus, através de Cristo Jesus, mediante o seu sangue, tá certo? Mas além dessa santidade posicional, existe a outra santidade circunstancial. É a santidade em linhas horizontais, né? É aquela santificação que está escrito na segunda carta de Paulo. Ele menciona aqui no capítulo 7, o verso de número 2, quando ele menciona assim: visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Ele está falando que quem tem que se purificar somos nós. Isso daí é um ato humano. Purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto do espírito quanto da carne, tá certo? Aperfeiçoando a nossa santificação. A dizer, posicionalmente, eu já tenho uma santidade, Deus me tornou santo, mas humanamente dizendo, eu tenho que ir gradativamente melhorando na minha conduta, no meu conceito. Eu tenho que ter um caráter mais ilibado, eu tenho que ter transformações e modificações, eu tenho que me ater de conivar com o mundo, de praticar as coisas corruptas deste mundo, da imoralidade, e assim concomitantemente. E Paulo tinha essa preocupação com a igreja, uma igreja de Corintos, aonde a sexualidade ali era algo livre e aberto, aonde tinha mulheres que viviam exclusivamente da prostituição cultual que ficava no templo de Afrodite, tá certo? Aonde que muitos turistas viajavam para a cidade de Corintos em busca de aventuras sexuais. A igreja tinha que ser uma igreja diferente. Paulo cobrou isso desde a sua primeira carta, onde a família de Chloe, ele tinha dito e explicado para Paulo que estava tendo até imoralidade dentro da igreja, e Paulo não aceitou isso. A primeira carta, capítulo 7, ele explica sobre isso daí. Capítulo 6, ele diz: olha, o vosso corpo não é para imundícia, né? O vosso ventre é para alimento, o alimento é para o vosso ventre, mas o vosso corpo não é para a prostituição, tá certo? Vós sois o templo, o vosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E Paulo faz uma declaração muito grande: vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês fossem comprados por um bom preço, então glorifique a Deus no vosso corpo também. Veja bem que Paulo, ele se preocupava com a santidade da igreja. Por isso ele diz: eu estou preparando vocês, não é para mim, não é para o meu conceito, não é para a minha autopromoção, não é para benefícios próprios. Eu estou preparando vocês para entregar a Cristo Jesus,
Tá certo? Isso aqui é uma coisa muito importante. Mas daí ele explica qual era o temor que ele tinha. Ele tinha, mas eu estou com medo, eu estou receoso. Paulo estava ausente. Irmãos, isso me traz um certo temor quando a gente está ausente desses cultos. Como que está a posição da igreja nesses quase 30 dias sem culto, esses quase 30 dias ausente aqui do convívio, essa enxurrada de informações, desinformações, né? Essa jogada de aglutinações que a gente tem nas redes sociais, a imoralidade pregada, ensinada, e assim concomitantemente, a gente tem um certo temor, um temor da parte de Deus. Paulo falou: olha, eu tenho um temor. E o temor de Paulo, primeiro, o temor do engano astuto de Satanás. Ele diz assim: eu tenho um temor, eu temo que assim como a serpente, relacionando Satanás aqui, né? Ele volta para Gênesis capítulo 3, quando a serpente, Satanás, através da serpente, ela induz a Eva ao pecado, né? Veja bem que ele diz: assim como a serpente enganou Eva, eu tenho medo que de alguma maneira vocês também sejam enganados, sejam corrompidos os vossos sentidos. Veja bem, irmãos, que ele faz aqui uma comparação, que do mesmo modo com que Satanás enganou Eva, de que maneira Eva foi enganada? Como que Satanás... A gente precisa reportar esse contexto histórico. Primeiro, irmão, Satanás se aproveitou a ocasião da fragilidade de Eva. Quando é que Satanás aparece mediante a serpente em Gênesis capítulo 3? Exatamente quando Eva estava só, quando Eva estava desprovida de seu companheiro Adão, quando eles não estavam juntos, quando Eva estava passeando livremente pelo jardim. Cuidado com as nossas fragilidades, tenha cuidado. É exatamente no momento que o crente não está sendo visto por ninguém, aonde está distante de todos e de tudo, é quando está fora do redil da proteção de uma igreja. É ali, querido, que Satanás vai se manifestar. É ali, querido, que de uma forma astuta e com bastante sutileza o pecado vai aparecer à frente. Satanás aparece para Eva. A segunda coisa que Satanás fez é que ele distorceu a palavra de Deus. A expressão de Satanás: olha, não é assim que Deus disse? De toda árvore da ciência do bem e do mal vocês podem comer? Por que não comer do fruto da ciência do bem e do mal? Não é toda árvore? Então está aqui, irmão, cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Cuidado com as distorções da palavra de Deus. Infelizmente, querido, estamos vivendo em um momento que as redes sociais têm nos ajudado muito, tem aberto muito campo aqui para a pregação da palavra, para a exposição da palavra, mas também é um campo minado, um campo perigoso, porque o que existe, querido, de falsos profetas, falsos ensinadores, distorcendo a palavra de Deus, coisas absurdas que às vezes a gente fica até abismado em ver interpretações totalmente equivocadas, feitos sem limites e sem responsabilidade. Isso daí, querido, simplesmente ao alcance de um clicar do mouse, as pessoas estão comendo isso daí. Temos que ter bastante cuidado, porque aquilo que Satanás fez para enganar Eva, e Paulo falou: eu tenho bastante zelo de vós, que assim como Satanás utilizou a serpente, esse mesmo Satanás vai utilizar os falsos profetas que estão aí ensinando coisas e heresias para vocês. Temos que tomar cuidado com essas heresias. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Meu filho, você tem uma igreja, você tem um pastor,
Você conhece a vida de seu pastor, você conhece a história de seu pastor, você conhece, querido, o segmento daquilo que lhe é ensinado. Não fica ouvindo coisas bobas aí na internet, por pessoas que vocês não sabem, por pessoas que vocês não têm o conhecimento de como que é a vida da pessoa, quais são as suas intenções. Não fica acreditando, querido, nessas palavras frívolas que saem de bocas de pessoas que não têm responsabilidade de uma igreja. E Paulo tinha esse temor. Satanás, ele distorce a palavra. Não foi assim que Deus disse. Mas a mulher, possivelmente aprendendo com Adão, ela disse: escuta, mais, calma lá, não foi bem assim não. Ele disse que do fruto da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não podemos comer porque não morreremos. Aí a segunda jogada de Satanás, ele começa a lançar dúvidas sobre a seriedade de Deus. Tá certo? Uma forma, querido, da gente tirar a seriedade de uma pessoa é ironizá-lo, é desmistificá-lo, ridicularizá-lo. Porque se você ridiculariza uma pessoa, você desmonta o caráter daquela pessoa. Automaticamente tudo que a pessoa diz perde o seu sentido, perde o seu valor. Isso aí tem se tornado tática política, né? As pessoas tentam, dos seus opositores políticos, trazer um certo sentido de distorção da figura da pessoa, porque uma certa vez as pessoas desacreditando daquela pessoa, nada do que ela fala tem mais sentido, tem mais validade. Mas Satanás utilizou desse mesmo legado. Ele disse: olha, não é bem assim, Deus não está querendo que vocês sejam igual a Ele. Tá certo? Porque certamente se vocês comerem, é mentira, vocês não vão morrer. Na realidade vocês serão igual a Deus. E aqui reacendeu mais uma coisa que até então não tinha no coração de Eva, né? Não apenas negou o caráter de Deus, caráter divino, como despertou a ambição na mulher. Primeiro, a ambição de ser igual a Deus. Segundo, a ambição de conhecer o bem e o mal. Irmão, essa ambição não desapareceu, ela ainda continua. Foi essa mesma ambição que derrubou Satanás, né? Que tirou ele, né, da posição de ser um arcanjo, um anjo de luz, né? Foi essa mesma ambição de ser. Quantas lutas aí, meu filho, pelo poder. O maior problema do Brasil não é, querido, as faltas de recursos, não é falta de pessoas que têm capacidade administrativa. Estamos cheios de profissionais, de bons homens. O que atrapalha a política brasileira é a ambição pelo poder, as lutas, os choques, cada um querendo ser mais do que o outro, a ambição pelo cargo, a ambição de estar acima de outros, a jogatina política que hoje está arrebentando com o Brasil, usando o povo como massa de manobra. O que é isso, pastor? Me perdoe, é oriundo de uma só pessoa, de um só ser, Satanás. O diabo ainda continua insuflando corações de líderes. Eu vou dizer bem baixinho aqui, só para nós da live escutar. Até líderes religiosos, querendo ser mais do que outro. Hoje já não é mais válido ser pastor. Não, tem que ser mais do que pastor, é bispo. Não, bispo é pouco, agora eu sou apóstolo. Meu filho, Paulo, para defender seu apostolado, ele teve que fazê-lo com muito sofrimento. Ele fala isso aqui nessa carta, tá certo? Agora tem gente que se põe na posição de apóstolo, meu filho. Já há outros líderes aqui que se posicionaram como rei. Eu não sei onde que vai chegar. O que é isso, querido? Uma luta para se chegar, para ser maior do que o outro, meu filho. Isso daí é ação diabólica, isso é tentação, isso é engodo. Isso Paulo falou que é astúcia satânica para levar a pessoa à queda. Seja você mesmo. Amém? Por último, Satanás, ele maximiza o prazer
e minimiza as consequências. Quando Satanás disse para Eva, dizendo: olha, certamente vocês não vão morrer. Não é uma coisa assim tão séria. Deus falou isso, mas não vai acontecer tudo isso. Minimizar as consequências. E que mais? Maximizar o prazer, porque ele mostrou o fruto da ciência do bem e do mal, e Eva viu. Ela toda a vida tinha visto, o fruto estava no meio do jardim, mas agora a visão dela foi diferente. Irmãos, é isso que às vezes a mídia faz, maximizar o prazer. O que vale é o prazer pelo prazer, e as consequências não é falado. O que vale é se separar, porque você tem o direito de viver a família que você quer. Se não deu certo, casa com o outro. Troca de marido igual se troca de roupa, troca de esposa como se troca de um carro. Hoje você não precisa nem de um fórum, não precisa nem de advogado. Você vai simplesmente num cartório e o casamento é desfeito. Mas e as consequências? Ninguém fala. E os filhos totalmente revoltados, vidas fragmentadas, pessoas destruídas, emoções, querido, aflorado. Isso daí ninguém diz. É o sexo pelo sexo, é o prazer pelo prazer. Não, que custa? Você tem que experimentar, é natural. Os psicólogos dizem: não, é natural. As propagandas da mídia até colocam o namoro como um conhecimento de caráter sexual. Mas o que não fala são os abortos que acontecem nas surdinas. São pessoas, querido, totalmente fragmentadas nos seus sentimentos, sem saber o que é sexualidade. Uma sexualidade totalmente pervertida, que acontece em desacordo com a conduta sexual que estamos vivendo nos dias de hoje. E aí? E as consequências não é falada, não é pregada? Por quê, pastor? É uma jogada de Satanás, é maximizar o prazer. O que vale é o prazer. E na realidade as consequências são muito mais desastrosas. E Paulo tinha essa preocupação, quando ele diz: olha, eu estou preocupado, para que Satanás, assim como fez com Eva, também não faça com vocês. A preocupação de Paulo não era com a cidade de Corinto, era com a igreja de Corintos, né? A questão é que a igreja teria que ser um diferencial naquela cidade. A santidade teria que estar existindo na vida do povo e na sua conduta. Aquilo que era um processo natural para a cidade de Corinto não podia ser um processo natural na vida da igreja. Queridos, estamos vivendo em um mundo totalmente corrompido, mas a posição da igreja tem que ser uma posição diferente, tem que ser uma posição divina. E Paulo tinha essa preocupação dizendo: escuta, eu estou preocupado com a vida espiritual de vocês. Eu tenho um temor que, assim como Satanás utilizou a serpente lá no deserto, enganou Eva, de algum momento eles também usem estes falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas, para corromper os vossos sentidos. Agora veja bem que Paulo também, ele menciona aqui a condução dessa corrupção, quando ele diz: olha, eu tenho uma preocupação que de alguma sorte seja corrompido os vossos sentidos. Irmão, a questão aqui, a corrupção da mente. Por que mente? Aqui a nossa tradução diz sentidos, em uma outra tradução diz mente, mas não é simplesmente o raciocínio lógico que acontece no cérebro. Não se refere apenas disso daí, que está contido exclusivamente no corpo. Mas Paulo ele se refere muito mais, é uma palavra conotativa, que está relacionado como a consciência humana, aquilo que não está contido exatamente no cérebro, mas está contido na alma. Eu vou dar um exemplo disso daí. A gente vai ver que o cérebro ele se desfaz quando o corpo morre, mas a consciência ela segue a alma do indivíduo. Jesus contou
um certo texto, ele explicou um certo texto. Há um debate muito grande se é uma parábola ou se não é parábola, né? Está dentro da esfera teológica esse debate, não vou entrar em pormenores, mas sobre rico e Lázaro. Quando o rico foi para o Hades, para o inferno, e lá a sua mente, a sua consciência funcionou naturalmente. Lá no Hades, lá no inferno, ele lembrava que tinha 5 irmãos lá na terra. Ele lembrou de Lázaro, né, que era aquela pessoa que era reta, mas não tinha a vida de regalia que ele tinha. Ele se lembrou, ele até pediu para que os seus irmãos não fossem para aquele mesmo lugar, mas ele não tinha o cérebro, ele tinha a alma. Então a consciência é uma das, eu posso dizer aqui que é uma das faculdades da alma, tá certo? A alma tem essa faculdade, a consciência, a ciência de si, a ciência das coisas, a ciência dos fatos. E Paulo diz: olha, o meu medo é que Satanás alcance a vossa consciência, as vossas mentes, a forma de vocês agir, a forma de vocês pensar. Por quê, pastor? Eu vou dizer aqui algumas razões. Primeiro, porque a consciência transcende a inteligência racional que é produzida no cérebro, conforme eu já falei. Segundo, a consciência, ela é o centro de todo o comando das nossas ações. Antes de realizar qualquer tipo de atos, passa pelo filtro dos nossos pensamentos, a nossa consciência. Esse conjunto pensante que a gente tem é o centro do comando das nossas ações. É tanto que Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa, faz. Assim como eles pensam, eles realizam. Por quê? Porque toda ação requer antecipadamente um pensamento, Então a maneira com que eu vou pensar, eu vou raciocinar, vai direcionar o que eu vou fazer. A gente vai ver essa mesma verdade ensinada por Cristo Jesus, quando ele diz assim, lá em Mateus 6, 22, 23, dizendo: a candeia do corpo são os olhos, a luz do corpo todo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E ele diz uma expressão que é uma coisa que foge de uma questão lógica: se a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Permita-me explicar aqui. Quando Jesus disse que a candeia do corpo são os nossos olhos, ele não estava falando simplesmente do globo ocular, ele estava falando do sistema que a gente tem de ver o mundo, aquilo que a pós-modernidade hoje chama de cosmovisão, a visão que você tem do mundo, porque tudo que você vê com seus olhos é lançado na sua mente, e a partir da sua mente, aquilo que já tem na sua mente, vai ser ali condicionada, vai ser ali, irmãos, passado pelo filtro da sua mente, vai ser condicionada ali, e você vai enxergar o mundo, você vai julgar o mundo que você viu, através daquilo que você já tem na sua mente. De modo que uma mesma coisa pode ter uns significados diferentes para várias pessoas, de acordo com aquilo que a pessoa já tem na mente. Isso é chamado cosmovisão, a visão que você tem do mundo. Eu vou explicar isso aí de uma outra maneira, você vai me entender. Moisés manda 12 espias para ver a terra prometida, poucos meses depois que tinham saído no deserto. Eles poderiam ter entrado na terra prometida com poucos meses. Os 12 espias, entre eles Josué e Caleb, estiveram lá. Eles viram as mesmas terras, viram as mesmas pessoas, conviveram com as mesmas realidades, mas quando retornaram, viram coisas, trouxeram ideias diferentes. Os 10 espias vieram falando: olha, os homens são gigantes, eles são fortes, nós somos gafanhotos perante eles, nós não temos a mínima chance de dominar essa terra, nós estamos perdidos.
Josué e Caleb viu a mesma coisa, teve junto com eles. Josué e Caleb trouxe uma mensagem diferente: a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são grandes, as bananas, os cachos 2 homens não conseguem carregar, essa terra é nossa, foi Deus que nos deu, nós vamos vencer. Infelizmente, todo o grande Israel foi na conversa dos 10, choraram, rasgaram as roupas, lamentaram. Josué e Caleb foi quase espancado diante do povo. Mas por que teve divergência? Porque nós enxergamos o mundo de acordo com a nossa mente. O que está na sua mente vai ser processado com a visão que você vai ter do mundo. É por isso que, olha só o que diz aqui em Tito. Eu quero ler com vocês aqui, Tito capítulo 1 e 15, é importante porque o apóstolo Paulo ele fala sobre isso daí. Tito capítulo 1 e verso 15, olha só o que diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, esses contaminados e infiéis têm o seu entendimento e consciências contaminados. Por que a pessoa enxerga tudo e como se fosse impuro? É porque a mente deles já estão contaminadas. Então tudo quanto eles enxergam vai ser processado com a contaminação de sua mente. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas qual que é a jogada de Satanás? É botar processos na mente das pessoas. Como que surge o terror, o medo, o pavor? Primeiro, o processo mental. É dia e noite, batendo, dia e noite martelando, morte, 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 morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. É funeral aqui, pessoas enterrando ali. Irmãos, é o processo que você está colocando na sua mente. Daqui a pouco você não consegue ver mais nada, você não consegue ver quantas pessoas estão sendo curadas, você não consegue ver quantas pessoas estão sendo salvas, quantas pessoas estão recebendo cura. Não, você só vê morte. Por quê? Aquilo que você já tem na sua mente vai processar com a figura que você está vendo e vai trazer a definição. É por isso que Paulo falou: olha, eu me preocupo que Satanás atinja a vossa mente. Irmãos, temos muitos mecanismos que Satanás está usando nos dias de hoje. A mídia é uma delas. Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo, toma cuidado com aquilo que você está colocando dentro da sua mente. Paulo falando a respeito da felicidade da igreja de Filipenses, quando no capítulo 4 e verso 4, ele expressa dessa maneira, me ouça por favor: alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Aí ele vai dizer: como que eu vou me alegrar? Regozijo quer dizer alegrar. Aí ele vai dizer: olha, não estejais inquieto por coisas nenhuma. O que está te incomodando? O que está levando você a ficar perturbado? O que está te preocupando demasiadamente? Paulo falou: não estejais inquieto por coisa alguma, antes ora ao Senhor, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus. Você quer vencer a inquietude? Vai orar, vai falar com Deus, vai confiar no Senhor. Você não é um filho de pai abandonado. Você não é filho abandonado de seu pai, você tem um pai que cuida de você. Calma lá, ele diz: perto está o Senhor. Aí ele continua dizendo, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento. Quando ele fala coração, ele está falando sobre mente. Ali a expressão coração, em um sentido conotativo, ele está falando sobre mente. O vosso sentimento é as nossas emoções. Duas coisas que precisam ser guardadas: a nossa mente precisa ser guardado. Com o que, pastor? Com a paz que vem de Deus. O que você anda pensando nesses dias? Aí Paulo vai dizer no verso posterior que todo crente tem o dever de fazer uma higienização mental.
Todo crente é responsável por aquilo que ele bota na sua mente. Todo crente é responsável por tudo quanto ele pensa. Quando ele diz assim, se é tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há alguma fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu filho, não fica enchendo a sua cabeça com essas mazelas que nem sempre são reais. Não permite Satanás utilizar meios de comunicação para trazer desinformações, para trazer sentimento de medo para você, infiltrando essas coisas ruins. Filtre a sua mente, coloca a palavra de Deus dioturnamente nela, enche-se da palavra, coma a palavra, viva a palavra, ingere a palavra. Veja o mundo não pela ótica da rede de televisão, meu filho, veja o mundo pela ótica divina. Deus ainda é o ser mais atualizado que temos em todas as épocas. Aleluia, a palavra de Deus ainda é o livro do momento. Veja o mundo pela ótica divina, tá certo? Porque se você colocar porcaria na sua mente, você vai enxergar o mundo daquela maneira. E Jesus disse, se a luz que está em ti, ele está dizendo, se a maneira com que você interpreta o mundo for mal, for trevas, quão grande será essas trevas? Irmão, o que Satanás quer fazer é embotar os nossos sentidos. É tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que a pessoa pode ter a mente cega, né? Quando ele diz, olha, não é que o povo judeu não entenda o evangelho, mas é que o Deus minúsculo, com letra minúscula, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento. O que é entendimento? Cegou a mente, uma mente cega, uma mente que não consegue enxergar a verdade, uma mente que não consegue enxergar a realidade das coisas. Existe mente corrompida, está lá, segunda carta Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, quando ele diz aqui, que corrompa a vossa mente. O que é corromper, pastor? É misturar. É quando aquilo que é sacro se mistura com o que é santo. Vale tudo, nada mais é pecado. Eu sou crente, mas posso tomar minha cervejinha? E tem até pastor aí que defende, querido, o uso da bebida alcoólica. Não tem problema não. O que eles não sabem é que existe nos bancos da igreja muitas pessoas que foram reclusos do alcoolismo, que eles não podem nem sentir o cheiro da bebida, que tem que evitar o primeiro gole. Não, eu sou crente, mas é a vida, né? E que tem que ir para o motel com o namorado, com a namorada. É a corrupção desse mundo, mente corrompida. E aí? Eu sou crente, mas está dando calote em todo mundo aí na rua, não paga uma dívida. E aí? Mente corrompida, querido. E mais, quando mais o tempo passa, querido, parece que a mistura entre o sacro e o profano vai corrompendo, e muitos crentes acham que tudo é normal, apronta as mazelas no meio da semana, faz o que quer no meio da semana, e no final de semana, para alívio da consciência, está lá, te adoramos, Senhor. Que negócio é esse? Pelo amor de Deus, isso é ter uma mente corrompida. Isso que Paulo estava falando, eu tenho medo que isso aconteça com vocês. Lá em Tito, a gente vai ver o texto que acabamos de ler. A mente contaminada é quando a minha forma de entender, de julgar, é tudo impuro. E também lá em Efésios capítulo 4, verso 18, Paulo fala sobre a mente entenebrecida. As mentes entenebrecidas. O que é mentes entenebrecidas, pastor? São aquelas mentes que estão ofuscadas, não consegue ver a luz, não consegue ver a realidade dos fatos, mentes embotadas. Temos que ter cuidado, porque a jogada de Satanás, o campo de batalha contra a nossa vida, querido,
acontece aqui, no campo mental. É tanto que Paulo, escrevendo aqui em Coríntios mesmo, no capítulo 10, a partir do verso 4, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é essas fortalezas, pastor? São aqueles fortes, aqueles lugares aonde eles fazem e cerca para colocar armamento para enfrentar os seus inimigos. Ali é chamado forte e fortaleza, né? Ele diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer, não estão dentro da esfera humana, mas da esfera divina, e são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Agora ele vai explicar quais são essas fortalezas, e olha só o que ele explica: destruindo os conselhos e toda altivez. Aqui conselho do original grego é sofisma, argumentação filosófica, destruindo todo tipo de argumento que se levanta onde? Na mente da pessoa, levando cativo. E o que essas armas vai fazer? Que a palavra de Deus vai levar cativo, porque uma certa vez que a pessoa bota na sua cachola, no seu pensamento, na sua mente, isso vai existir quase que para sempre. Augusto Cury fala sobre as janelas RAM dos nossos pensamentos, né? São aquelas janelas que a gente tem, deixa eu fazer uma correção, ele chama de janelas killer, né? Que é acionado, né? Sempre quando temos alguma certa lembrança ruim, aquilo está na nossa mente, não vai se apagar. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente bota na nossa mente. Aí essa palavra de Deus vai levar cativo a obediência a Cristo Jesus. Aleluia. É por isso que existe um enfrentamento. Todo crente tem um enfrentamento. Aonde, pastor? Na sua mente. É lá que Satanás quer atingir, e ele vai atingir a sua mente com sutileza. É por isso que você tem que ser seleto naquilo que você está vendo, meu filho. O seu sentido, seus 5 sentidos, né? Ouvido, paladar, né? Tato, visão, audição, são os 5 sentidos que a gente vai internalizar o mundo dentro de nós. Então cuidado com aquilo que você está internalizando. Irmão, é por isso que o crente não pode ficar sem culto, é por isso que o crente não pode ficar sem a palavra, porque sem ela, querido, você fica sem arma, você fica desprotegido, o mundo vai enchendo a sua mente de coisa, você vai ficando preocupado, daqui a pouco você não consegue dormir, daqui a pouco você cria um gigante imaginário, daqui a pouco, querido, você não sabe mais o que você está pensando, até que de repente a sua mente está cega para ver a realidade do reino, a realidade do evangelho. E Paulo está falando, eu tenho medo que de alguma maneira, assim como Satanás fez com Eva, ele faça também com você. Amém? Eis aqui a minha preocupação. E o resultado disso, pastor? O apartamento da simplicidade do evangelho de Cristo. Ele diz aqui, e de alguma maneira, né? Assim como também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Em uma outra tradução da Bíblia de Genebra, ele diz assim: se aparta da simplicidade e da pureza de Cristo Jesus. Cuidado, querido, quando a gente perde a simplicidade do evangelho. É quando a complexidade do mundo aí fora nos tira o sabor da simplicidade que há no evangelho de Cristo Jesus. A complexidade de tantas coisas que aparecem nas redes tira você da sedução real, das coisas simples, de uma salvação simples, de uma vida simples, descomplicada em Cristo Jesus. Eis aí a minha recomendação. Eis aí o mundo, eis aí tantas coisas que Satanás tem lançado, seus métodos. E aí a minha preocupação com você, crente, minha preocupação com você, minha senhora, cuidado com aquilo que você anda pensando, colocando na sua mente,
Cuidado com o engodo de Satanás, para que você não caia da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Eu quero parar por aqui. Nosso horário já foi, né? A gente começa a falar com a palavra de Deus aqui, passa rapidão, aqui para nós é rapidão, tá certo? Nós estaremos ouvindo aqui o David, que estará louvando ao Senhor Jesus com mais um hino. Enquanto ele estará louvando ao Senhor com mais um hino, você pode mandar aqui o seu pedido, a sua recomendação. A gente quer orar por você. Eu quero avisar a todos os nossos irmãos aqui de Juara, região, meu Deus do céu, Paranorte, né? Todos os nossos irmãos aqui do grande campo aqui de Juara, nós estamos à disposição dos irmãos. Queremos crer que daqui uns dias a gente vai estar trazendo notícias boas da reabertura de nossos cultos, e não vai demorar muito. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso conosco, e a gente vai estar aqui glorificando a Deus de uma maneira diferente. Amém? Vamos lá, David, louvando ao Senhor. Enquanto você manda seu pedido de oração, queremos comunicar com você, queremos ver a sua comunicação conosco aqui também, tá? Que Deus em Cristo abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Aleluia, aleluia. A fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Amém. Deus abençoe. Maravilha de Deus, né, irmãos?
Queremos aqui agradecer a participação de todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que compartilharam conosco, entre ele o Mário do Socorro, Anacleto, ali de Rolim de Moura, Rondônia. Um abraço especial aos nossos irmãos rondonenses, né, que está em sintonia conosco. Que Deus em Cristo abençoe. Também a irmã Eliane Silva, ali de Rondonópolis, um abraço especial à irmã Eliane, a todos os rondonopolitanos, né? Eles já voltaram aos cultos lá, já estão tendo cultos normais. Parabéns ao prefeito, parabéns à equipe que foram sensíveis às necessidades da igreja e do povo de Deus, tá certo? Também o Edilson Pereiras ali de Nobres, olha esse povo lindo e abençoado ali de Nobres. Um abraço especial a todos vocês. Também o irmão Wagner, nosso cooperador da igreja aqui, está em sintonia com a gente ali da Fazenda. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, Wagner. Um abração especial para você e para toda a sua família, que tem sido uma bênção para as nossas igrejas aqui. Agora, irmãos, atenção para os pedidos de oração, que são muito. A irmã Ivete de Oliveira Nascimento Pereira solicita oração, né? Vamos orar a favor do Diego, estaremos orando aqui, tá? Para Deus abençoar ela, o Pereira, aquela família abençoada por Deus, e o Diego, que está em tratamento. Também Eduardo Pamela pede oração em favor da irmã Valdirene, e olha bem, ela aceitou o Senhor Jesus nesse domingo, mas ainda está tendo dificuldade com a sua casa, com a sua família. Vamos ajudá-la, né? Para Deus abençoá-la, fazer com que a família aceite na realidade a sua transformação e a sua mudança que Deus tem feito na sua vida. Também a Maria da Silva pede oração em favor de sua família. A Eliane Silva, ali de Rondonópolis, pede oração em favor dela e de seus filhos, que é o Ariel e a Arielle, um casal de adolescentes lindos e bonitos, que Deus tem uma chamada na vida deles. Que Deus em Cristo abençoe. Também a Marlinda Taide pede oração em favor de sua família. Também o presbítero irmão Clésio, amigo da gente, já foi obreiro daqui, hoje está ali no Baixo Araguaia, né, Barra do Garça. Um abraço especial aos nossos irmãos ali de Barra do Garça. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Estaremos orando sim, Clésio. Também a irmã Ivonete Rochadelli pede oração em favor de Valdemar. Ele é pai do amigo do filho da irmã Ivonete, pois está com câncer no estômago e se encontra lá em Barretos. A vocês que estão preocupados com o coronavírus, não é só o coronavírus não, meu filho. Eu acho que o que mais está afetando o povo é o corona. Existem doenças aí e temos certeza que Deus pode curá-la, tá certo? Vanderlan ali de Aripuanã também está pedindo oração a todos os nossos irmãos ali de Aripuanã. Um abraço especial a todos vocês, nossos sinceros carinhos pela vossa sintonia aqui com a gente. Também a Cimeia Lande, ela pede oração em favor dela e também de sua família. O Adelino pede oração porque ele não passa bem, está pedindo oração dos irmãos. Vamos orar. Dejaniro dos Santos pede oração em favor da sua mamãe, que não está passando bem, e em favor de sua família. Otílio Soares pede oração em favor também de sua família. Vamos orar, irmãos, vamos orar. O nosso bom Deus está aqui para nos atender, para nos socorrer, para nos ajudar nas nossas lutas, na nossa batalha. Os nossos sentimentos é que o Espírito Santo de Deus encaminhe todos os crentes que não estão congregando, que preserve contra o vírus do pecado, né? O vírus da corrupção desse mundo, tá certo? Que eu acho que é a coisa mais perigosa, porque se esse mata o corpo, aquele mata a alma. Se esse daqui leva a pessoa à sepultura, aquele leva a pessoa ao inferno, e a gente tem que tomar muito cuidado para que não venha corromper a nossa mente e não seja engodado por Satanás, tá certo? Temos uma luta e temos que vencê-la em nome de Cristo Jesus. Oremos. Pai querido, Rei eterno, Deus santo, nesse momento solene que estamos encerrando a nossa live, Senhor, aqui com vários participantes e com um monte de pedido de oração aqui em nossas mãos. Senhor, ninguém pediu oração aqui por conveniência, é porque há uma necessidade profunda. Senhor Deus, há pessoas aqui que precisam serem curadas, e nós estamos apresentando diante de Ti aqui, Senhor,
Outros, Pai, precisam de uma intervenção sua na sua casa, na família, Senhor, e queremos pedir que o Senhor estenda as tuas mãos. Senhor, não ignore as necessidades familiares de teu povo. Senhor Deus, abre portas, Senhor, atende o clamor daqueles que precisam. O Senhor é o Deus que, ó Senhor Deus, nunca deixou a sua igreja, Pai, ó Deus, distante, distanciada, abandonada. O Senhor cuida de cada vida em particular. Queremos pedir, atenda para nós, Senhor, guarde as nossas visões, guarda, Senhor, os nossos sentidos, para que através deles, Senhor, não colocamos pensamentos, Senhor, contrários, pensamentos ruins, Senhor Deus, que desfacela, que nos abate, que nos corrompe, Senhor. Deus querido, nos induz, ó Pai, a realidade da tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a utilizar as armas da nossa guerra, da nossa milícia, de forma a destruir essas fortalezas, esses sofismas, Senhor, que querem reerguer contra o conhecimento de tua palavra. Deus bendito, Pai eterno, guarda a tua igreja. Quero pedir ainda, Senhor, pelas nossas autoridades municipais aqui, Senhor, de nossa cidade. Traga, Senhor, entendimento, assim como o Senhor guardou a nossa cidade sem casos, ó Senhor, guarde também a mente de nossos governantes, para que sejam sensíveis à necessidade espiritual da igreja, Senhor Deus, e abra, Senhor Jesus, olha Deus, também o direito de cultuarmos em loco, Senhor, com os nossos povos, Senhor. Eis o pedido que fazemos, Senhor, e fazemos esse clamor em o nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, e todos dizem amém. Até quinta-feira, se o bondoso Deus assim nos permitir.